Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e dessa vez nós vamos falar sobre Marcos Leonardo, menino da Vila que com o gol marcado contra o Palmeiras, o gol da virada que nos deu uma vitória que encerrou um tabu contra um dos nossos maiores rivais, chegou a marca de... ele chegou, na verdade, com esse gol, né? Ele entrou na lista, melhor dizendo, dos 50 maiores artilheiros do Santos na história. E acho que esse é um gancho perfeito para a gente falar de um dos principais jogadores do Santos nos últimos tempos, que a minha tese que eu vou defender nesse vídeo é que ele é subvalorizado, ele não é falado como deveria, ele não é valorizado como deveria na grande mídia, digamos assim. Então, neste canal, que é um canal voltado exclusivamente ao Santos, a gente vai falar do Marcos Leonardo, eu vou defender o Marcos Leonardo e separei diversos números para defender a minha tese de que o Marcos Leonardo é um baita centroavante e que deveria, inclusive, ter uma chance na seleção brasileira principal. Sim, é isso que eu vou falar a partir de agora. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, para saber quando eu publico novos vídeos como esse. Quero trazer agora nessa semana de feriado e nesse período que o Santos ficará sem jogar, quase um vídeo por dia, vou me esforçar para isso. Tomara que o Santos nos dê assunto, então um vídeo especial falando do Marcos Leonardo. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, leve esse vídeo para mais pessoas. Diga aqui nos comentários o que você acha do meu comentário, o que você acha do Marcos Leonardo e espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, assim você divulga o meu trabalho e é muito importante isso para o crescimento do canal. Vamos rumo aos 4.000 inscritos e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação. Mas sem mais enrolações, esse é um vídeo sem edição, sem cortes. Eu estou saindo para trabalhar e separei um pedacinho do dia para falar aqui com vocês, para bater esse papo aqui com vocês, então vou falar aqui direto, sem edição, sem corte, para a gente conversar sobre o nosso atacante, né? O Marcos Leonardo, então, ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá? Ele tem 12 gols nessas 20 partidas e com o gol que ele marcou com o Palmeiras, como eu disse na abertura desse vídeo, ele entrou na lista dos 50 maiores artilheiros de todos os tempos do Santos Futebol Clube. São 53 gols em 157 jogos, tá? E voltando, vamos fazer uma análise retida apenas no Campeonato Brasileiro, são 12 gols e 2 assistências em 20 jogos. Com esses 12 gols, o Marcos Leonardo tem uma média de 0,6 gols por partida. É uma média assustadora, é uma média assombrosa. Poucos atacantes no planeta Terra têm mais de meio gol de média por partida. Então o Marcos Leonardo tem uma média assustadora. Mas os números são ainda mais impressionantes. Primeiro vamos começar fazendo um comparativo do Marcos Leonardo com outros jogadores que são mais badalados do que ele. Por exemplo, Gabigol e Pedro juntos, eu disse juntos, tem 11 gols. O Marcos Leonardo tem 12. O Gabigol fez 5, o Pedro fez 6. O Gabigol fez 5 em 19 jogos, o Pedro fez 6 em 22 jogos. O Hulk do Atlético Mineiro, 9 gols em 23 jogos. E o Cano, 7 gols em 23 jogos. O Hulk acaba tendo uma participação em gols maior, porque além dos 9 gols, ele deu 6 assistências. Mas você veja que o Marcos Leonardo tem mais gols do que todos esses jogadores que são ali considerados da primeira prateleira do futebol brasileiro. No Campeonato Brasileiro, apenas o Tiquinho Soares, que para mim é indiscutivelmente o melhor jogador do campeonato, só o Tiquinho Soares tem mais gols. O Marcos Leonardo é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí, dando sequência aos números do Marcos Leonardo. Por exemplo, dados do SofaScore, um dos melhores aplicativos de estatísticas que eu conheço. 53% de conversão de chances. Vamos arredondar então para 50%. Significa que a cada 2 chances que ele tem, uma ele põe no barbante. Isso é um aproveitamento absurdo. O Marcos Leonardo precisa de 2 bolas para fazer um gol. E quando eu vejo um número como esse, imediatamente vem na minha cabeça o Kleber Pereira, que pegou também um time do Santos bem ruinzinho, para dizer a verdade, e naquele ano de 2008, sobretudo, né? O Kleber Pereira, às vezes, ele perdia uma bola. Na segunda, a gente já sabia, era no barbante, porque o Kleber Pereira era assim. E o Marcos Leonardo é tão letal quanto. E olha só esse número aqui também, que é tão importante quanto. Segundo o SofaScore, o Marcos Leonardo tem 9,84 gols esperados no Campeonato Brasileiro, mas ele marcou 12, o que significa que o Marcos Leonardo faz gols em chutes que não se espera um gol a partir dessa finalização.
o que significa, melhor dizendo, que a potência, a precisão do chute dele é muito alta, porque ele faz gols em situações em que o gol não era esperado. Então ele tem quase 3 gols a mais do que o esperado para ele. Mas os números continuam. Esse vai ser um vídeo empilhando estatísticas para defender a minha tese de que o Marcos Leonardo é assustadoramente bom e ele merece o respeito da torcida santista e o respeito da imprensa, que menospreza jogadores do Santos e o Santos de uma forma geral. Nos últimos 13 jogos, olha o que o Marcos Leonardo fez: 11 gols e 1 assistência. Ele tem praticamente uma participação em gol por jogo nos últimos 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Imaginem onde estaria o Santos se não fosse o Marcos Leonardo, se ele tivesse sido vendido na janela do meio do ano. Querem mais dados? Eu trago mais dados para vocês. Novamente citando o SofaScore. Desde 2022, ou seja, no ano passado, e todos os 10 dias e 10 meses e 10 dias do ano de 2023, o Marcos Leonardo é o jogador sub-23 brasileiro com mais gols no mundo. No mundo, entre todos os brasileiros que têm até 23 anos de idade, e vale lembrar que o Marcos Leonardo tem 20, ninguém tem mais gols que o Marcos Leonardo. Segundo o SofaScore, nesse período foram 41 gols do Marcos Leonardo. Sabe quem está na segunda colocação? Ninguém mais, ninguém menos do que Vinícius Júnior, que é considerado por muitos o segundo melhor jogador da seleção brasileira, atrás apenas do Neymar. O Vinícius Júnior tem 39 gols e o Vinícius Júnior joga num time com jogadores do quilate do Real Madrid. Então o Marcos Leonardo está à frente de um jogador que joga num dos maiores clubes do mundo, considerado por muitos o maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Isso por si só deveria encerrar qualquer discussão que uma pessoa queira menosprezar o Marcos Leonardo. E aí, eu peço desculpas aí para vocês por derrubei aqui meu caderninho, uma falha na gravação, mas não vai ter cortes. A gente precisa falar de contexto, né? Porque acho que o número em si, ele já diz muita coisa, mas acho que o contexto ajuda a explicar muito mais. Antes de sentar para gravar esse vídeo, eu fui checar aquela estatística que já foi tema de diversos vídeos aqui no canal, que o Santos tem um problema crônico na criação de jogadas e na finalização de jogadas. Até pouco tempo atrás, o Santos era o time que menos finalizava e que menos acertava o gol do adversário. Eu fui checar a informação para trazer a estatística mais fresca para vocês e o Santos permanece como o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. São 274 chutes em 26 partidas do Campeonato Brasileiro, 10,54 por jogo. E o Santos é o segundo time que menos acerta o gol do adversário, com 105 chutes em 26 partidas. Só o Goiás acerta menos o gol adversário do que o Santos. O Goiás acertou 100 vezes. Então, nesse contexto em que o Santos é o time que menos finaliza e o segundo time que menos acerta o gol do adversário, o Marcos Leonardo é simplesmente o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então ele merece respeito, o Marcos Leonardo merece o respeito da torcida santista, e eu tenho notado que nos últimos jogos os haters do Marcos Leonardo simplesmente sumiram. Deve ser muito difícil conviver com a dura realidade. E eu trago então mais números para vocês, para que fique bem claro, para que acabe de uma vez por todas essa discussão besta de pessoas que querem menosprezar o Marcos Leonardo. Dos 12 gols que o menino da Vila fez no Campeonato Brasileiro, 8, ou seja, 3/4, 75% de todos os gols que o Marcos Leonardo marcou, foram gols que colocaram a igualdade no placar, gols que fizeram o Santos empatar uma partida ou gols que fizeram o Santos virar o jogo. Isso é muito grandioso. Isso é muito grandioso. Contra o Bahia, por exemplo, o primeiro gol é dele, depois o Furt vira. Né? Contra o Grêmio, aquele jogo na Vila Belmiro, o primeiro gol é do Marcos Leonardo, empata o jogo. A gente tem falado dos gols decisivos do Furt, mas antes, quem coloca a igualdade no placar é o Marcos Leonardo. Então, também, quase 80% dos gols serem gols decisivos é muita coisa. E aí, para a gente encerrar, como eu falei na abertura desse vídeo, eu defendo a ideia de que o Marcos Leonardo precisa sim ser cogitado como uma opção viável para a seleção brasileira, para ser o 9 da seleção brasileira. Nas últimas Copas nós tivemos ali o Gabriel Jesus, que foi muito criticado, o Richarlison, que foi muito criticado, inclusive o fato do Diniz ter dado uma outra oportunidade para o Richarlison foi bastante criticado,
e tem também outros nomes que não são exatamente titulares da seleção brasileira, mas cujas convocações foram bastante contestadas. E eu me refiro especificamente ao Matheus Cunha, jogador brasileiro que jogou no Atlético de Madrid e já está desde o meio da última temporada no Wolverhampton da Inglaterra, que disputa a Premier League. Então eu peguei números desses jogadores na última temporada. E, por exemplo, o Richarlison, que é o titular, o 9 titular da seleção brasileira, na última temporada, 2022-2023, pelo Tottenham, fez 27 jogos e marcou um mísero gol. E o Matheus Cunha, com a camisa do Wolverhampton, 17 jogos e 2 gols. E o Marcos Leonardo está aí fazendo meio gol por jogo, fazendo gol a rodo, gol decisivo, com a camisa do Santos há pelo menos 3 anos, sendo o homem-gol de um time que é horrível, o elenco do Santos é horrível, agora melhorou, graças a Deus, graças a Marcelo Fernandes. O elenco desse ano agora está um pouco mais encorpado, mas o Marcos Leonardo já jogou com Marcos Guilherme, Ricardo Goulart, entre Johan Júlio, entre outras perebas que passaram recentemente pelo Santos, e ele está há 3 anos carregando esse ataque do Santos. E ele sequer é cogitado. Por que será que ninguém fala de Marcos Leonardo na seleção brasileira? Será que é porque ele não joga no Flamengo? Será que é porque ele joga num time que a mídia não dá a devida atenção? Porque o Santos ganhou do Palmeiras, quebrou um tabu, e nos principais programas esportivos só se fala de Flamengo, do Tite, só se fala do Corinthians, se o Corinthians vai cair ou não, e falam se o Abel Ferreira foi arrogante ou não na sua coletiva. Ninguém exalta os méritos do Santos. Então, por que será que o Marcos Leonardo não é sequer cogitado por grandes formadores de opinião como uma opção viável para a seleção brasileira? Fica aqui essa pergunta retórica para vocês e eu quero saber o que você pensa sobre isso nos comentários desse vídeo. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa um like para impulsionar esse vídeo, é tão importante quanto a sua inscrição. Se gostou, espalha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo. Ainda nessa semana quero trazer um vídeo falando especificamente sobre o Marcelo Fernandes, os méritos dos trabalhos dele, mas hoje a gente fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.